Olá, Hugo. Bom Olá, dia. Nuno. Bom Estás? dia. Estamos aqui Sim. outra vez a gravar de manhã, não é? Da parte da manhã. É, sim, estamos a madrugar novamente, não é? E, sim. E, bom, mas estava a pensar, hoje como a mim trazer aqui um tema, e bom, fiquei a pensar que é o tema mais quente ou escaldante, não é? Que alguma vez falámos, e as pessoas já podem estar a adivinhar, não é? Quer dizer, também quando virem este episódio já sabem o título, mas eh, que é o sexo, e o sexo especificamente na relação de casal. Ora, para já isto dava desde logo, só este tema poderia ser um podcast em que poderíamos estar a falar disto, não é? Até à eternidade, não é? Com tantos ângulos e com tantas facetas que o sexo pode ter, e desde logo numa relação tão significativa como é uma relação de casal, isto tem mais do que pano para mangas, isto é todo o tecido, não é possível, podemos imaginar, não é? Ora, mas o que é que me levou também a trazer este tema? Bom, desde logo pela parte profissional, as pessoas que eu tenho acompanhado ao longo já de muito tempo, de muitos anos, apercebo que este tema raramente é visto como um tema como os outros, ou seja, ou as pessoas vêm a uma consulta de psicologia clínica e, portanto, ou mesmo para iniciar psicoterapia, com este problema. Bem, eu venho por causa de. Tenho aqui uma disfunção erétil, ou ejaculação precoce, ou falta de prazer no sexo, com o meu marido, ou com a minha mulher. E um problema no sexo. Ou entra logo com isto, ou então isto raramente é visto ao longo da relação terapêutica como um tema que se pode abordar como qualquer um outro. Pode surgir depois mais tarde, timidamente, começam a tocar no dito tema, quando não entram logo de entrada como pedido. Ou seja, é um tema que desde logo é vivido como extremos, ou por atirar-se logo para a piscina, isto enquanto pacientes, não é? E é por isto que eu venho cá, então vamos lá. Ou então um tema muito omitido, Sim. tudo deixado ali, qualquer coisa assim, escondido, enfim, muitas vezes se percebe por vergonha, por constrangimento, até de falar com o próprio terapeuta. Uhum. Se, se há inibição de falar com o próprio terapeuta, que é uma relação a partida mais protegida, bom, então no mundo real isto deve ser qualquer coisa que raramente é mesmo falado. Desde logo podemos pensar como algo sintomático, ou então ser um problema também da relação terapêutica, que a pessoa não se sente à vontade com aquele terapeuta em específico de falar, não é? Falar por que razão for. Mas sim, esta questão, sim, desde logo do sexo, na relação de casal, ou seja, até que ponto é importante, e aqui também distinguindo, ou, ou definindo melhor o sexo, é uma das facetas da sexualidade. O ato sexual é uma das facetas da sexualidade, mas não é a única. Aliás, antes estávamos a falar um bocadinho antes do episódio que a sexualidade, até é vista pela Organização Mundial de Saúde, e parece que é uma boa referência para irmos buscar uma definição dentro destes meandros da saúde, não é? A definição da Organização Mundial de Saúde, até vou ler, diz assim: sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor. Diz logo amor, Sim. depois contigo. Parecem depois serem derivados do amor. Contacto, ternura e intimidade que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual.
ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Portanto, a sexualidade tem um impacto muito grande na vida humana, em múltiplas facetas. O sexo está lá, mas não se pode fazer uma equivalência entre sexualidade e sexo, não é? É um dos aspectos da sexualidade. E, sim, e por vezes, até que ponto, havendo um problema de sexo no casal, vamos ver que tipo, também vamos falar um bocadinho de problemas é que pode acontecer. Como é que está também ser vivida a sexualidade num plano um bocadinho mais vasto, ou seja, está a haver uma procura de amor, está a haver carinho, está a haver o contacto, essa ternura, como aqui a definição da sexualidade da Organização Mundial de Saúde, ou é uma coisa mais mecânica, de procura rápida de um prazer, e que parece que a outra pessoa não está a ser considerada de uma forma mais global e respeitada, não é? E a outra pessoa e a própria relação. Hum, bom, mas iniciei agora assim um bocadinho aqui o tema, também estou curioso para saber o que tens para já para dizer, e depois vamos continuando aqui no nosso debate. Está bem? Sim. Como há pouco disseste, e eu concordo plenamente contigo, este tema era um tema que daria para um podcast inteiro, não é? Há tanto para falar sobre isto, desde logo pelo sexo, pela palavra sexo, que é mesmo assim, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que o sexo é realmente um um dos aspectos mais importantes das nossas vidas, não é? Como seres humanos, não é? Eu não sabia, confesso que não sabia a definição da Organização Mundial de Saúde quanto ao sexo, mas fiquei hoje a saber e deixa que te diga que gosto bastante dessa definição, porque, desde logo quando eles começam com a frase o sexo. A sexualidade, Ou a ah, sexualidade sim, 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 sim. Ok. serve a busca do amor, é qualquer coisa deste género. É uma energia que nos motiva a procurar amor. Começa desde logo assim. Energia. Claro, pronto. Qualquer coisa uma predisposição, um impulso para a procura de amor, não é? A sexualidade é uma predisposição para a procura ou para a busca do amor, sim, mais ou menos. É Sim, isto, não mais é? ou menos. Agora sim, A ideia. mudando aqui um bocadinho as palavras, a ideia será um pouco essa. E, sim, sim, nos diz. Eu concordo, concordo e acho uma definição muito bem conseguida, porque, ao fim e ao cabo, se formos a ver, as pessoas unem-se, não é? Quase sempre homem e mulher, mas nem sempre, eh, para procurar o amor, para se procurarem a si próprias dentro de uma relação dinâmica de dois, para procurarem comatar algo que não tenham nelas, para dar também algo que o outro não tem, e assim se porem à disposição também do outro. Portanto, o amor é é difícil de definir, mas com certeza que anda à volta de todas estas variáveis, não é? O procurarmos, o estarmos com o outro, o procurarmos-nos colmatar naquilo que o outro tem ou não tem e vice-versa. Portanto, o amor é procura, não é? E quando a OMS liga a palavra sexualidade à procura, acho que eu gosto bastante, é bastante feliz, porque depois essa palavra ou essa ideia da procura também liga com outra, que é a questão do desejo, não é? O desejo acaba por ser a força motora que nos faz ir ao encontro do outro, não é?
Eu desejo, estar contigo e tu desejas estar comigo, ou por outro lado, eu não desejo estar contigo e tu não desejas estar comigo. Portanto, a questão do desejo é que a força motora da aproximação ou do afastamento das pessoas. E sendo nós, acima de tudo, não diria acima de tudo, mas somos seres biológicos e seres psicológicos, não é? E, e não é querer, falar nesta questão de um ponto de vista, mecanicista ou puramente biológico, mas acho que a biologia tem aqui um grande papel, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há em primeiro lugar, há aqui uma vontade, uma necessidade como espécie, como seres humanos, de nos reproduzirmos, não é? De procurar que as nossas, aquilo que é a nossa, humanidade siga para outras gerações, não é? E aquilo que é a nossa, que são as nossas características, como indivíduos, que também se continue e perdure. Portanto, é uma força, que não é inegável, é uma força inegável, não é? E depois, ao mesmo tempo, nós, e voltando um bocadinho à biologia, barra psicologia, dentro do reino dos seres vivos, vá, digamos assim, hum, fomos abençoados particularmente com a possibilidade de, hum, de usar o sexo, não no sentido instrumentalista, mas não só, ou de ter o sexo, pelo menos eu diria assim, como uma, um mediador de fatores relacionais. Ou seja, o sexo é, utilizado ou para me aproximar do outro de forma igual, digamos assim, num mesmo patamar, ou também para exercer mais poder, Hum, ou, para, sim. ou por outro lado, para perseguir a minha, tendência a me submeter, não é? Portanto, está aqui no Hum, centro de um jogo dinâmico, entre duas pessoas, e neste caso específico também no casal, porque estamos a falar também de duas pessoas unidas que partilham uma vida. Ahm, Só para terminar esta primeira parte, e dar alguns exemplos da biologia, pronto, as pessoas que me perdoem mais uma vez, mas das espécies mais inteligentes que existem, ou consideradas mais inteligentes, né? Ou pelo menos mais complexas do ponto de vista, a inteligência não pode ser definida assim de forma ah, tão básica, digamos assim, não é? Há diversas formas de inteligência. Isso diz-nos precisamente que nós não somos necessariamente os seres mais inteligentes. Mas pronto, pelo menos somos os mais complexos. Podemos partir desse princípio. E nós fazemos parte de um grupo do qual fazem também parte, por exemplo, os golfinhos, os cavalos, outros, homi- ah, primatas, como por exemplo os bonobos, os famosos bonobos, hum, até que ponto penso que são famosos, porque eles, passam o dia todo a fazer sexo. sim. Ou seja, um chateia-se com o outro, fazem sexo, está tudo bem. Um quer uma coisa do outro, fazem sexo, está tudo bem. Ah, um, ah, Portanto, qualquer coisinha, qualquer interação, e eles também, sendo seres também muito sociais, qualquer interação está relacionada com o sexo. Pronto. Portanto, isto é um exemplo extremo de como, o sexo e a sexualidade está, também, usada não estritamente num ponto de vista reprodutivo, mas sim também como mediadora das relações sociais, é também característica, ou é muito característica
das espécies mais complexas do ponto de vista da Uhum. inteligência. E pronto, e por aí está também legitimado ou justificado a importância da sexualidade nas relações entre humanos, especificamente na relação de casal. Sim, pois, e tu estavas a falar e agora fizeste-me lembrar assim, o próprio título aqui hoje do nosso episódio aponta para a relação, não é? Ou seja, sexo na relação de casal, ou seja, há qualquer coisa que numa relação, neste caso já estabelecida, assim, se depreende uma relação de casal, a pessoa já está a viver desse modo. Portanto, sim, às vezes as relações tornam-se estabelecidas muito rapidamente, e tornam-se logo casal, mas já está num enquadramento em que ambos se apercebem que têm, de alguma forma, um compromisso, um face ao outro, são casal. Não é? Compromisso às vezes mais perto, outras vezes mais fechado, mas compromisso, casal, não é? A ideia de casal implica vínculo, relação, à partida. E como é que o sexo é ali encarado nesse modo, então, relacional? Ou seja, uma das coisas que me parece que pode ajudar as pessoas que vão ver este episódio e que estão a viver também uma relação casal ou esperam vir a viver, é pensarem, eventualmente, assim, o sexo na relação casal, sendo um momento tão, à partida, tão, de tanta proximidade. Para mim é como se maximizasse, como se fosse assim uma espécie de lupa sobre o que é que está a acontecer na relação de casal no seu geral. Ou seja, se a relação, há bocado estavas a dizer de uma forma assim, que até me ajuda agora aqui a ilustrar e que me faz sentido. Se um dos elementos de casal está numa atitude de poder sobre o outro, à partida, muitas vezes sucede que no ato sexual isso também pode suceder. Ou então, pode ser interessante verificar que, se no modo habitual da relação não está a haver um poder sobre o outro, também pode acontecer um paradoxo, não é? E depois, no momento do ato sexual, até pode estar lá mais numa atitude submissa. Mas, à partida, aquilo que me parece que é mais frequente é que o modo habitual de ser da relação surge maximizada no momento do ato sexual. Quem é que conduz, quem é que é conduzido? Uhum. Eh, o desejo de quem é que está a ser mais colocado como prioridade? Se há equilíbrio ou não também nesta questão do desejo, Sim. o cuidar e ser cuidado, se há ternura, se não há ternura. Daquilo que eu percebo, é raro, parece-me a mim, que casais que até discutem muito, depois vão ser muito ternurentos no ato sexual. Para mim é um paradoxo daqueles gigantes e que pode ser depois interessante também perceber, se assim for, o que é que está ali em causa. Pode ser até uma tentativa de reparação quando isso acontece. Não é? Eles são muito ignorantes na relação de casal. Mas parece-me que é muito mais frequente é que se passam a vida a discutir o ato sexual, à partida não vai ser muito carinhoso. Vai ser qualquer coisa, no mínimo mais mecanizada ou até um bocadinho agressiva também, não é? De desconsideração, eventualmente, das necessidades da pessoa, inclusive alguma falta de respeito. hum, mas casais que se dão bem, que são carinhosos, portanto, neste aspecto da sexualidade mais alargada, não é? Onde o ato sexual não está ainda a suceder, mas já há ali uma boa relação no dia a dia, não é? De respeito mútuo, é muito mais provável que depois no sexo isto também apareça. Porque é o modo habitual de serem. Então, no modo habitual de serem, e partindo desta ideia que o ato sexual na relação de casal é como se fosse ali uma síntese, muitas vezes uma síntese do que se passa na relação de casal. É uma das formas que me parece úteis para as pessoas se aperceberem até que ponto está a ser mesmo essa síntese. Às vezes pode não ser, mas sinto que muitas vezes, observo muitas vezes que isto pode ser assim.
Então, se é uma de síntese, em que tudo fica ali muito mais evidente, muito mais fácil de observar como é que a relação está, não é? Toda aquela proximidade, aquela intensidade que é colocada naquele momento. Então, isto serve também para uma possibilidade de um autoconhecimento maior da relação. Aproveitar o olhar sobre o sexo na relação de casal para se conhecerem dessa forma mais geral também. Até que ponto isso revela então o geral da relação, a forma como cada um está na relação. Na minha opinião, muitas vezes é isso que sucede. Claro que há exceções em tudo, mas e se for exceção, também é interessante observar porque é que é exceção. Qual a ideia que pode ser uma reparação, qualquer coisa, ou qualquer coisa que não está a ser falado na relação habitualmente, não é? Ali um problema que depois é levado para o ato sexual. Bom, mas novamente aqui curioso, para já, o que é que achas disto que eu agora estou aqui a falar? Isto faz-te sentido? Não? Também, também tenho essa curiosidade de saber a tua opinião sobre isso. Não, Nuno, faz-me bastante sentido e à medida que estavas a falar, fui-me lembrando de algumas situações e de alguns casos que tive. Ah, e até de situações relacionadas com a minha experiência de formação. Agora parece que ia dizer a minha experiência pessoal. Não, Se mas quiseres, podes falar, mas por exemplo, que o tema não é assim tão era só fácil para de brincar um bocadinho, autorregularmos aqui, não é? Sim, para brincar aqui um bocadinho, sim, sim. quebrar aqui o gelo a meio do episódio. Não, estas coisas são, lá está, não é um tema, ahm, não é um tema, em que falaste na vergonha ao início, penso eu, e que às vezes um dos problemas é precisamente a vergonha com que as pessoas falam destas coisas, ou não falam, ou por isso mesmo deixam de falar. Sim, Mas estavas a falar, estavas a referir-te à questão do momento sexual ou da vida sexual do casal ser um bocadinho eh, o ex- através da observação da vida sexual do casal, poderíamos também depreender o tipo de comunicação que o casal tem, ou o tipo de vida que o casal leva, não é? Eh, Penso que seja isso que tenha sido isso, que tenha sim, sido essa sim. a ideia. E eu concordo com ela. E lembrei-me de uma técnica de, de terapia de casal, psicodrama, eh, especialmente o psicodrama tem alguma formação, a terapia de casal, não tanto. Mas lembro-me que um dos exercícios para trabalhar em casal era precisamente a utilização de um dedo, cada um utilizava o seu próprio dedo, poderia ser o indicador, e sem falarem, teriam que, portanto, se relacionar, interagir ali de forma o mais espontânea possível, ahm, portanto, perante o terapeuta, não é? E pronto, e ali a forma como um agia de forma, imprimia mais agressividade ou menos agressividade, ou um fugia mais, o outro fugia menos. Depois isso era fruto ou era material para interpretação, não é? Portanto, a questão da a questão física, a interação física, a intensidade, que é característica do sexo e da vida sexual, acaba por ser uma, uma é através dessa janela que percebemos a dinâmica relacional, comunicacional do casal. E isso está muito presente naturalmente, seja na terapia individual, seja na terapia de casal.
Penso que nesse sentido, claro que concordo contigo. Ahm, Agora, a vida sexual, no casal está hoje sujeita, e agora acrescentando outro aspecto aqui ao tema, está hoje sujeita a muitos testes, digamos assim. Eh, Falo desde logo, o ritmo de vida que se leva, não é? Portanto, eh, já não falo na questão de ter filhos ou não ter filhos, a vida por si é muito rápida, existem muitas solicitações Uhum. do ponto de vista do trabalho, do tempo que se está fora, do tempo que isso depois implica a cabeça estar no outro lado, estar a investir na vertente profissional, por exemplo. Na área profissional, desde logo, hum, estamos, estamos logo em contato com outras pessoas também, e isso faz com que, uh, ou pode fazer com que os relacionamentos amorosos muitas vezes sejam postos em causa. Uh, Sim. Estou-me a referir à vida de casal. Isso é uma questão, como tu sabes, também que aparece na terapia. Ahm, Depois, a presença de filhos, muitas vezes pode também, é mais um fator que naturalmente afasta eh, o casal, do ponto de vista, ou que põe à prova o casal, do ponto de vista comunicacional e inclui naturalmente o sexo, ou a vida sexual. Ahm, Porque o centro das atenções passa a ser a criança, não é? Isso é natural que assim aconteça. Hum, Depois, há a questão do acesso à internet, do fácil acesso à internet e do acesso a um mundo de possibilidades de escapatórias, digamos assim, a comunicação que não existe, o tempo que não existe para o casal, a falta de vida sexual, muitas vezes pode ir, pode arranjar uma alternativa através das redes sociais e através de todos os mecanismos da internet. Isso também pode se tornar um problema para a vida de casal. Hum, E, portanto, são tudo questões que fazem com que a vida sexual, que é tão cara à, à qualidade de vida que se tem no casal, ou que se deve ter, portanto, é tão cara a essa qualidade de vida, a vida sexual, que todos estes fatores que eu enumerei são fontes de instabilidade e de stress que fazem com que algo tão fulcral faça abanar muitas vezes a relação. Não será o único aspecto, mas é algo muito importante e que é fonte de mal-entendidos, é fonte do início de algo que muitas vezes pode resultar ou em terapia de casal, ou, nos piores dos casos, em divórcio mesmo, e por aí fora, não é? Não. Pois, exato. Ou seja, sim, o sexo e uma forma mais abrangente a sexualidade, a relação, a forma como se vive, a ternura, o carinho, o amor, o cuidado na relação de casal. Isto pode ser abalada por, enfim, desde logo por todos estes constrangimentos da tal vida frenética moderna, não é? Em que
tudo tem que ser, pelos vistos, muito rápido, não é? E há muitas horas em que o casal passa a trabalhar, e está a trabalhar, e depois ainda tem o trabalho, casa, que é doméstico, mas depois também o cuidado a dar a filhos. Então, quando são bebês, ó, o bebê instala-se tipicamente no quarto dos pais, não é? E aí a relação de casal fica para um canto, já não há. É, é muito complicado que suceda o bebê ali. Dá constrangedor, inclusive, e portanto, só em outros momentos em que, ou noutros espaços até da casa, porque se o bebê está a dormir no quarto de casal, pois tem que se encontrar outras soluções. Uhum. Mas este é um dos problemas, parece que no modo de casal quase que tem que se encontrar, fazer marcação na agenda, não é? Quase assim, para, olha, então quando é que tu podes? Eu posso, tal, e dia tal, pode ser, ok, temos que pôr na agenda, porque senão, olha, há tanta coisa para fazer, tantos pendentes, não é? Parece que aquilo que devia ser descontraído, prazeroso e com tempo para ser vivido, neste ritmo muito acelerado em que vivemos, parece que é quase um luxo poder estar à vontade numa relação de casal nesse aspecto íntimo sexual. Poder ter tempo para lá estar, não é? Tempo para lá estar e com foco de lá estar, sem que a pessoa esteja a pensar noutras coisas, ainda tem que fazer isto e aquilo. Afeta depois ali também o momento, uh, que deveria ser realmente descontraído e pode não ser. A pessoa, se estiver preocupada, tensa, coisas que tem para tratar, com preocupações variadas, até, por exemplo, as preocupações económicas, não é? Do casal, bom, isto também fica lá. Naquele Sim, momento, sem dúvida. ou pode ficar, porque a pessoa não está devidamente focada para aquele momento, está a pensar realmente noutras questões. Mas sim, há muitas coisas que podem abalar isso, não é? Mas este momento de tanta intimidade, mas daí que estou-me a lembrar de uma expressão tua de outro episódio, que importa colocar uma espécie de diques mentais. Lembras de teres falado disso? Lembro, Não é? lembro, lembro, lembro. Importa, se calhar, colocar aqui uma espécie de diques mentais, não é? Agora temos direito a este momento. Precisamos até, porque é uma forma de dar e receber amor, o ato sexual, não é? Ou deve ser, importa que seja assim encarado. É para prazer, mas também é uma dádiva de afeto amoroso que está a ser ali dada. O casal está-se a nutrir, ou é importante que se esteja a nutrir naquele momento, afetivamente, amorosamente. Porque se não houver nutrição, isto torna-se mais complicado, não é? E isso ainda continua a ser um dos elementos distintivos de uma relação conjugal, amorosa, a questão desta sexualidade, sim, ainda mais íntima, o ato sexual. Claro que também há os amigos com vantagens, não é? Os amigos coloridos, essas coisas, que também existem, é legítimo, mas numa relação de casal, tipicamente o sexo existe, também pode não existir, mas é raro. Ou espera-se que eventualmente exista, não é? Ali, é também uma das expressões do amor. Cá há relações de casal que não precisam do sexo. Bom, há de tudo na diversidade humana e podem funcionar bem. Ah, não é muito frequente, daquilo que eu observo, não é? Mas é legítimo. Portanto, as minorias também existem enquanto relações e podem funcionar bem. Portanto, não estamos aqui a julgar se o sexo tem que necessariamente existir ou não numa relação de casal. Mas muitas vezes é algo importante, não é? Então, se for importante para os dois elementos de casal, é muito importante que comuniquem então o que é que precisam, até de frequência e da qualidade desse momento. Se só for importante para um dos elementos do casal, há aqui uma divergência. Uhum. E então também isto é objeto de comunicação. Ok, para ti não é tão importante, para mim é como é que nós vamos conseguir então lidar com isso. Criar ali
um compromisso, eventualmente, não é? Se calhar, às vezes pode não ser importante porque um dos elementos de casal não tem grande prazer daquela forma de estar no ato sexual e tem que se tentar perceber se é isso. Ou seja, tem que haver uma certa investigação. Se há uma desarmonia nos elementos de casal quanto aos próprios atos sexuais, importa comunicar. Ainda torna-se mais importante comunicar. A comunicação devia existir, à partida, é muito importante que exista, mas se há um problema, torna-se ainda mais importante que possa haver comunicação para tentar se solucionar. Bom, mas estamos aqui já muito adiantados aqui, aqui É, no nosso podcast, na nossa gravação. Eventualmente havemos de falar disto mais vezes, não é? Portanto, como até estavas a dizer no início, isto dava aqui, ou estávamos a falar sobre isso, isto podia ser um podcast inteiro, não é? De inúmeros episódios. Mas estamos a aflorar apenas algumas dimensões relevantes do sexo na relação de casal. é. E, Se me permites, iria também fechar, ou pelo menos fechar da minha parte, com a ideia de, ou perseguindo uma ideia com a qual começámos, que é a definição da sexualidade pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, a ideia andava à volta do sexo, ou da sexualidade ser uma procura de amor. sim, Mas eu concordo, como a Terás disse, eu gostava de acrescentar que o amor também se expande e se fortalece na procura também da sexualidade num prolongamento, ou seja, ver o prolongamento do amor pela sexualidade e uma oportunidade para reforçar o amor. Portanto, ver como uma coisa às vezes tem as suas tensões, mas também tem a sua força criativa, qualquer tensão, não é? Eu acho que era uma ideia com a qual gostava de terminar, como disseste e bem, um tema que tem tanto para falar. tem. Este é um tema, assim, vastíssimo quanto às possibilidades de ser olhado, não é? E com paradoxos, eventualmente com muitas contradições também, e que importa no casal também poderem ser vistas, hum, analisadas, compreendidas enfim, quando comunicam sobre isso. É importante deixarmos, se calhar aqui numa parte final, a comunicação torna-se mesmo muito importante também no sexo. Se não houver comunicação, dificilmente essa vida sexual pode ser tão proveitosa. Portanto, mal entendidos pelos não ditos, não é? Por aquilo que não é falado. E compromete então a vida sexual. Ou muitas vezes é esse um dos grandes problemas. Falta de comunicação. Bom, estamos mesmo no final. Sim, Assim, estamos no fim, Nuno. espero que tenham gostado do nosso episódio e eventualmente voltaremos a este tema alguma vez mais, não é? Através de outros ângulos, claro, há Sim. muitos. E, bom, e até breve. Um abraço para ti e a todos que nos acompanham. Um abraço, Nuno, e também um abraço também para todos os que nos acompanham. Até à próxima. Um abraço.